Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 23, e corresponde à semana 30 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Julgamento de Paulo, parte 2. Vamos à leitura do texto bíblico. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade de seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, prisioneiro, chamou-me e pediu-me que te trouxeste este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: Ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Vimos na reflexão da semana passada que Paulo estava sendo acusado de ferir os costumes e a lei de Moisés.
Como o comandante Cláudio Lísias continuava sem saber o motivo exato da agitação que se desenrolara em torno do apóstolo e não podia seguir com seu interrogatório por ser ele um cidadão romano, optou por enviá-lo ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia judaica composta por saduceus e fariseus. Atuando sob a tutela de Roma, este conselho utilizava tanto a lei mosaica quanto a tradição que viria a compor o Talmude para a manutenção da ordem na Palestina, detendo funções legislativas e instaurando processos contra transgressores. Dessa forma, não se tratava de mero congresso religioso, mas constituía um tribunal civil. Fixando seus olhos nos integrantes do Sinédrio, Paulo iniciou sua defesa afirmando agir com boa consciência. Irado com essas palavras por encarar Paulo como um deturpador da religião judaica, o sumo sacerdote Ananias ordenou que lhe batessem na boca. Paulo se revoltou contra esta ação, chamando o clérigo de parede branqueada, comparação entre o ato de pintar um muro numa tentativa mal-sucedida de esconder suas sujidades e o caráter evidentemente corrupto do sumo sacerdote a despeito de sua aura religiosa. O apóstolo profetizou que Deus feriria Ananias, o que de fato ocorreria em 66 d.C., quando ele seria assassinado durante o levante judaico contra os romanos. Após suas palavras, Paulo foi repreendido pelos indivíduos que estavam perto dele. Com grande sarcasmo, então, o apóstolo afirmou não saber que Ananias era o sumo sacerdote, questionando dessa maneira o exercício de sua atribuição. Com efeito, em última análise, Ananias servia a Roma, e por isso Paulo, embora reconhecendo que deveria ter sido respeitoso à autoridade de seu cargo, não pôde deixar de criticar sua conduta corrupta. Na realidade, Paulo estava usando de ironia em seu discurso como estratégia para inflamar os ânimos do Sinédrio, a fim de a seguir levantar uma questão que causaria divisão interna no tribunal judaico. Evocando sua formação farisaica, Paulo afirmou estar sendo julgado por sua esperança na ressurreição. Saduceus eram judeus helenizados mancomunados com Roma e materialistas, não crendo na ressurreição, em anjos ou em espíritos, ao contrário dos fariseus. Diante da discussão que se instaurou entre os dois partidos do Sinédrio com a exclamação de Paulo, alguns dentre os fariseus admitiram não ver nele qualquer culpa. A dissensão atingiu proporções tão intensas que Lísias precisou levar Paulo de volta à Fortaleza Antônia. Na noite seguinte, o próprio Jesus Cristo apareceu em visão a Paulo, dizendo-lhe que mantivesse a coragem para testemunhar a seu respeito em Roma, da mesma maneira que fazia em Jerusalém. De manhã, formou-se uma conspiração para matar Paulo, composta por mais de 40 homens, que provavelmente pertenciam às facções dos Zelotes e Sicários Fanáticos, grupos com exacerbado nacionalismo, os quais certamente viam no apóstolo a personificação do abandono da identidade judaica. Estes homens estabeleceram um plano com os saduceus do Sinédrio de que, sob o pretexto de obterem maiores informações acerca de Paulo, solicitassem a Lísias que retirasse o apóstolo da fortaleza e então estariam a postos para assassiná-lo. De alguma forma, um sobrinho de Paulo tomou conhecimento da conspiração. Este parente foi levado perante Lísias, a quem informou acerca da emboscada. Ao mesmo tempo que prezou pelo sigilo da denúncia, Lísias expediu a ordem para que uma considerável escolta acompanhasse o prisioneiro de Jerusalém a Cesareia, saindo às 21 horas daquele mesmo dia. Paulo estaria agora sob a custódia de Félix, procurador da província da Judéia. Lísias receava perder seu posto caso um cidadão romano fosse publicamente linchado sob seu conhecimento, o que justifica a cautela aparentemente excessiva de dispor 470 homens para a proteção de Paulo. Atos 23, 25 a 30 transcreve o documento redigido por Lísias ao governador Félix a respeito de Paulo. Na missiva, Lísias omitiu o açoitamento ilegal que impôs a Paulo e tratou sumariamente das medidas por ele tomadas, justificando a transferência do preso. Os soldados conduziram Paulo primeiro a Antipátride, posto militar entre Samaria e Judéia. Depois disso, Paulo seguiu apenas com a cavalaria até Cesareia. Ali, o procurador Félix perguntou sobre a procedência de Paulo para saber acerca de sua jurisdição, pois se o apóstolo proviesse de uma província mais próxima, deveria ser conduzido a ela para julgamento por outra autoridade romana. Como a Cilícia era distante de Cesareia, todavia, o próprio Félix assumiria a responsabilidade por seu julgamento, corroborando a intenção de Paulo de permanecer separado da influência do Sinédrio. Assim, Félix encarcerou Paulo no palácio que Herodes o Grande havia construído como residência de hospedagem dos oficiais de Roma em Cesareia, o qual contava com uma fortaleza adjacente. Desse modo, Paulo enfrentou um processo rudimentar em instância judaica diante do Sinédrio em Jerusalém, e seria também julgado pelos romanos em Cesareia perante Félix, Festo e Herodes Agripa II. Dali, tendo apelado a César, seguiria a Roma.
Aplicação prática. Paulo de fato cumpria seu chamado por Deus com boa consciência, estando disposto a ir até as últimas consequências para que Jesus Cristo fosse conhecido por seu intermédio. Essa postura não deveria ser exclusiva dos primeiros cristãos. Todos os que professam a fé em Jesus são conclamados a testemunhar dele a qualquer custo. A conduta que adotamos em relação à adversidade, inclusive, é marca de nossa fidelidade ao Senhor. Infelizmente, hoje em dia, a teologia da prosperidade tem apresentado um falso caminho em que rejeitamos qualquer tipo de sofrimento por sermos filhos do Rei. A Bíblia, contudo, afirma exatamente o oposto. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. João 15:20. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Romanos 8:17. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12:7. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. Outra questão importante levantada pelo texto lido é: como agir perante autoridades injustas como os membros do Sinédrio que estavam julgando Paulo? Antes de responder esta pergunta, veja o que John Stott escreveu sobre o papel das instituições em O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Membros da nova comunidade de Deus podem ser indivíduos privados e oficiais do Estado. No primeiro papel, jamais devemos exercer vingança pessoal ou retribuir mal por mal, mas abençoar nossos perseguidores, servir nossos inimigos e vencer o mal com o bem. Mas no segundo papel, se formos chamados por Deus para servir como policiais, guardas de prisão ou juízes, somos agentes de Deus na punição de malfeitores. A punição deve ser administrada pelo Estado e por seus oficiais, não por indivíduos que executem a lei com as próprias mãos. Apesar das prerrogativas das instituições do Estado para que este atue como agente divino no estabelecimento de paz, ordem e harmonia, elas precisam ser fiéis para de fato cumprirem este propósito. A respeito disso, o próprio Stott continua na mesma obra. O Estado é agente de Deus para executar sua ira apenas contra malfeitores, isto é, contra pessoas específicas identificáveis que cometeram erros e precisam ser levadas à justiça. Isso implica uma restrição tripla sobre os poderes do Estado. Em primeiro lugar, as pessoas que o Estado pune precisam ser limitadas a malfeitores ou violadores da lei. Em segundo lugar, a força usada para prendê-las precisa limitar-se ao mínimo necessário para levá-las à justiça. Em terceiro lugar, a punição imposta precisa ser limitada em proporção ao mal que cometeram. O cristão deve ser um cidadão exemplar, tendo a submissão ao Estado como uma das marcas distintivas de sua conduta. Entretanto, também é chamado a zelar pela pureza do Estado, evitando que ele exceda suas atribuições e torne-se opressor. Trazendo da mente para o coração. Amado Pai, nesta bela manhã de sábado, agradeço porque o Senhor renova minhas esperanças. O simples fato de estar vivo com minhas funções corporais intactas, tendo alimento, trabalho e família, faz-me grato por seu sustento. Tudo em minha vida é seu, Senhor. Em silêncio por alguns minutos, ouço apenas o gorjear dos pássaros. Fachos de luz adentram o quarto que tem cerradas suas cortinas. Pouco a pouco, os estímulos exteriores ficam menos intensos, até que se assemelhem a ondas sonoras surdas, distantes e indefinidas. Enquanto isso acontece, meu coração se concentra cada vez mais no Senhor. Neste momento de intimidade com o Senhor, sou envolvido pela certeza de ser ouvido, pois seu Filho Jesus intercede por mim à sua direita e o Espírito Santo faz o mesmo de dentro de mim. Oro então pedindo pela iluminação deste Espírito a respeito do texto bíblico sobre o qual acabo de refletir. Momentos específicos de minha vida sobrevêm-me, nos quais fui vítima de injustiças perpetradas por instituições religiosas e também seculares. Por um instante, a ira me acomete, e pareço reviver as circunstâncias envolvidas nessas situações. Parte de mim deseja revisitar esses acontecimentos, e chego ao absurdo de ensaiar frases que colocariam um ponto final aos debates com aqueles que me oprimiram, não apenas para mudar o desfecho daqueles momentos, mas também para que eu me vingue dos indivíduos que me impuseram tais arbitrariedades. Subitamente,
O vento agita as cortinas do cômodo, chamando minha atenção. Percebo então que me desviei de minha prece. Respiro longamente, fecho novamente meus olhos e assim permaneço em silêncio para livrar-me de minhas demandas interiores e retornar à consciência de sua presença. Por mais que eu tente enxergar propósito nas injúrias que experimentei, isso só será plenamente possível na eternidade. Reviver os eventos que me feriram, por outro lado, só me consumirá internamente. Por isso, quero entregar minhas causas ao Senhor, o único vingador. Diante de injustiças perpetradas individual ou institucionalmente, que eu deposite minha esperança maior no justo juiz, aguardando sua libertação. Da mesma forma que ocorreu com Jesus Cristo e com homens como Paulo, que eu encontre força mesmo em meio a contextos tão adversos, sustentados por seu Espírito. Acima de tudo, com resiliência, que eu testemunhe fielmente do Senhor até o fim. Que o mesmo ocorra com sua igreja perseguida ao redor do mundo hoje. Fortaleça cada irmão e irmã que padece por causa da fé em Jesus. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 23, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, Paulo realmente não conhecia Ananias, sumo sacerdote do Sinédrio, na ocasião em que ele foi a julgamento? Terça-feira, cite 2 recursos utilizados por Paulo para contornar as consequências de seu julgamento injusto. Quarta-feira, como seguidores de Jesus, de que maneira devemos encarar o sofrimento? Quinta-feira, qual deve ser sua relação com aqueles que praticam o mal, como cidadão comum e funcionário do Estado? Sexta-feira, você tem praticado o desprendimento que lhe permite entregar suas causas à vingança de Deus? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 23 para a sua vida?